E o que eu queria falar nessa tarde, que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é que muitas vezes em nossas vidas, a nossa fé ela está totalmente separada da nossa vida cotidiana, né? Do nosso dia a dia. A gente vem para a igreja e é como se o domingo e os nossos momentos aqui na igreja, eles fossem momentos separados, né, da nossa vida. Como se não tivesse uma ligação com a nossa vida. A gente não conseguisse fazer essa ligação, essa ponte. E o que o Senhor está te convidando nessa tarde é você pensar sobre isso. Como que eu vou unir a minha fé com a minha vida, com o meu dia a dia? Como que eu vou fazer essa ligação? Talvez você pense, mas eu oro de manhã, mas Deus pede mais de nós, amém? Deus quer mais de nós. Deus quer uma intencionalidade no nosso coração. Deus quer uma busca maior nossa. E como pais, existe uma necessidade para que a gente se volte a Jesus todos os dias. Eu estava conversando com o André e eu estava falando assim para ele. É como se a gente fosse preparar um bolo. E durante a semana a gente prepara esse bolo como se fosse um bolo de casamento, com vários andares, um recheio bem gostoso, e a gente preparasse esse bolo durante a semana. E o domingo você vai vir aqui para você colocar a cereja, para você colocar o noivinho e a noiva lá no topo. É para você fazer isso. Não é para você querer fazer o bolo do zero, pegar o ovo, começar a quebrar aqui no domingo e fazer o bolo. Porque não dá tempo, é pouco, é muito pouco. Você precisa fazer esse bolo durante a semana toda, para a gente chegar aqui no domingo e só enfeitar ele. É isso que a gente tem que fazer, amém? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o tema da minha palavra é Pais Ressurretos. E eu quero falar um pouco sobre a nossa necessidade, a necessidade que a gente tem da obra de Jesus Cristo, né? Da obra redentora de Jesus Cristo, que com esse sentimento de desconexão da nossa fé com o nosso dia a dia. O que a gente vai fazer para a gente melhorar isso? Como que a gente vai ligar esses momentos tão preciosos que a gente tem aqui? Parece que quando a gente está louvando, Paulinho está aqui, né, no domingo, parece que a gente sente uma presença tão gostosa, mas na nossa casa, ali na segunda-feira, parece que cadê essa presença, né? Cadê esse espírito? Cadê esse mover gostoso que a gente sente? Cadê? Onde que está? Como que eu vou fazer para que isso chegue à minha casa? Como que eu vou fazer para que isso chegue ao coração do meu filho? Como eu vou fazer com que ele tenha uma experiência com Deus? A gente precisa unir as coisas, amém? É como se a gente olhasse para a nossa vida real, para os nossos problemas, e a gente pensasse, puxa vida, cadê Deus, né? Onde que está Deus nessa confusão toda, né? Parece que as coisas elas não estão misturadas, né? Elas não estão ligadas, elas são duas partes, né? Sua vida ela é dividida em duas partes, momentos na igreja e momentos na sua casa, na sua vida real. Mas nessa tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, amém? E a chave, né, para a gente não deixar com que essa vida cotidiana e essa nossa fé ela não se separe, é a nossa busca constante por Jesus. É a gente trazer Jesus para todas as coisas que a gente fizer. É trazer Jesus para entender que a obra redentora de Cristo ela veio para isso, para que a gente incluísse Jesus em tudo que a gente fizer. Amém? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e para isso eu vou te dar 3 pontos, né, de como que a gente vai unir a nossa fé com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer isso de forma prática e de uma forma que a gente vai abençoar a nossa casa, a nossa família. Então, o primeiro tópico se chama O Exemplo Arrasta. Eu vou ler uma frase para vocês, e eu quero que você preste muita atenção. Diz assim: o objetivo completo da verdadeira educação não é simplesmente fazer com que as pessoas façam as coisas certas, mas com que desfrutem delas. Não só produzir coisas, mas amar a produção. Não só fazer o que é justo, mas ter fome e sede de justiça. Essa é uma frase de John Ruskin, e ela falou muito ao meu coração. Eu fiquei remoendo essa frase por muitos dias e pensando, Senhor, será que eu estou acertando com meu filho? Será que eu estou ensinando que ele não apenas faça a coisa certa, mas que ele ame fazer a coisa certa?
né? A gente não pode ensinar o nosso filho, filho, você não pode mentir. E só. Não pode mentir, tá? Você tem que ensinar seu filho a amar a verdade. Amém? Você consegue entender isso? Você não pode ficar assim, você mentiu, você não pode mentir. Você precisa ensinar ele a amar a verdade. É isso que essa frase, esse parágrafo está falando, né? A gente não pode só fazer o que é justo, fazer o que é certo. A gente precisa ter fome e sede de justiça. A gente precisa amar a presença de Deus. Então, quando a gente está lidando com um adolescente, com uma criança, com um pré-adolescente, o nosso exemplo ele vai falar mais alto do que as nossas palavras. Porque quando eu falo assim para ele, olha, você não pode mentir, você precisa amar a verdade, mas ele vê a mãe dele mentindo, quando vai falar para uma amiga alguma coisa, e daí mente, e aí conta uma outra história. E ele tem visto isso, e você está falando coisa, o seu exemplo precisa falar mais alto, amém? Porque aquilo que nos define é aquilo que a gente ama. Né? Se a gente ama a verdade vai nos definir. Se a gente ama a mentira vai nos definir. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, ela é mentirosa, né? Então, aquilo que a gente ama vai nos definir. Então, pensando nisso, o que você ama? Né? Não sei se você está entendendo o meu raciocínio aqui, mas o que você ama, né? Então, se o nosso amor, o nosso desejo final, ele é moldado por nossas práticas, por aquilo que a gente tem feito, e não por ideias que meramente nos são comunicadas, e não por aquilo que a gente fala, né? Se o nosso amor, o nosso desejo final, ele é definido por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente fala, então a gente tem uma grande responsabilidade, amém? Porque não adianta a gente dizer que a gente ama a Deus, que a gente ama a casa de Deus para os nossos filhos, mas a gente não prioriza. Não adianta dizer isso, porque eles vão olhar para você e eles vão rir da sua cara. Porque eles vão falar, ele fala que ama a casa de Deus, mas na primeira oportunidade que ele tem de faltar, ele vai faltar. Porque aquilo que a gente faz define a gente. Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, o que a gente tem comunicado para os nossos filhos com as nossas atitudes? O que a gente tem comunicado quando a gente diz para o nosso filho, filho, tudo bem você ir num aniversário hoje, mesmo tendo culto de adolescente, está tudo bem você ir no aniversário lá, aquele aniversário da sua escola, onde vai ter um monte de bebida e um monte de gente dançando um monte de coisa errada, está tudo certo, pode ir, Deus abençoe. Mas a gente ama a igreja, a gente ama o Senhor. Você está ensinando o quê para eles? Você está falando o quê? Filho, vai lá, se diverte, depois a gente corre atrás, Deus está lá mesmo, Deus está lá no céu, está tudo certo. Está falando isso praticamente. O adolescente está entendendo isso. Quando você... Eu tive um caso de uma mãe que fez uma festa de aniversário, uma festa de 15 anos, e ela colocou só a música do mundo e colocou bebida alcoólica. E daí eu tive um tempo de conversar com ela, porque eu queria entender o que tinha acontecido ali no meio do caminho. E aí ela me falou assim, ai, pastora, sabe o que é? Que eu tenho muitos convidados do mundo, assim, pessoas que não são crentes. Eu tenho muitos parentes que não são crentes. Daí eu fiquei assim, tá, mas você é o quê? Eu sou crente, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo que a minha filha está aqui nos adolescentes. Ai, aleluia, eu amo. Querida, a festa é de quem? A festa é sua, é da sua filha. Você precisa mostrar para as pessoas que você ama o Senhor. Quando você faz isso, a sua filha adolescente, ela fala o quê? Minha mãe não ama tanto assim a Jesus. Minha mãe não ama tanto assim a igreja. Minha mãe não ama tanto assim ao Senhor. Porque o nosso exemplo, aquilo que a gente faz, fala mais alto. Fala mais alto. Não é preciso dizer nada. Ela só olhou a atitude da mãe. E, gente, sobre este caso, eu quero te dizer uma coisa. A festa é de quem? É sua. Você decide o que vai ser servido. Você decide o que vai ser ouvido. Se a pessoa que não está contente naquele ambiente, porque só tem música crente, ela que levante e vai embora. Certo? Amém? A gente não pode ficar achando que as pessoas... A gente está ali para agradar as pessoas.
A gente não está fazendo nada de errado. Você pagou por aquilo, você pagou por aquela festa. Então, você vai colocar só a música crente, você não vai servir bebida alcoólica. E se a pessoa não está feliz naquele lugar, ela pode levantar e ela pode ir embora. Está tudo bem, está tudo certo. As pessoas são livres, amém? Mas a gente não está aqui para agradar o mundo. Não é assim que a gente vai trazer as pessoas para Jesus. As pessoas não serão atraídas para Jesus a gente fazendo a vontade delas, a gente agradando elas, a gente dando coisas para elas para agradar os desejos delas. A gente vai falar a verdade, a gente vai amar a verdade, a gente vai ensinar os nossos filhos a amarem a verdade. Se a gente não ama a verdade, a gente não mostra isso com as nossas atitudes, a gente não pode esperar de um adolescente que ele também ame. É isso que a gente precisa entender. E daí o pai e a mãe vêm reclamar. Poxa, meu filho é um mentiroso. Só conta mentira, está fazendo um monte de coisa errada. Mas você, na primeira oportunidade que você teve, você demonstrou que você também não ama a verdade. Talvez não foi tão... Foi bem explícito, na minha opinião, mas talvez não tenha sido tão explícito para o pai, mas você demonstrou isso. Amém? Você entende isso? Você entende que quando a gente não pede perdão como pais, a gente não pede perdão para os nossos filhos, a gente está ensinando eles que o perdão não é um valor? A gente está mostrando isso para eles. A gente está mostrando que eles precisam pedir perdão, mas a gente não, porque a gente é grande, a gente sabe das coisas, eu peço perdão para Deus, eu me resolvo com Deus, você fica na sua, porque eu sou autoridade. Nós precisamos aprender a pedir perdão e a ensinar aos nossos filhos que o perdão é um valor. Tudo que é valor para nós, a gente vai ensinar amando, valorizando e praticando. Se não existe prática dentro de casa daquilo que é valor para você, não adianta dizer que é um valor. Porque valores precisam ser praticados e vividos. Amém? As práticas, então, elas vão moldar aquilo que nós amamos e, por fim, vão nos definir. Então, as nossas práticas, elas vão moldar aquilo que a gente ama e, por fim, elas vão nos definir. Então, se a gente tem uma prática de contar mentira, de ser uma pessoa mentirosa, fofoqueira, elas vão moldar aquilo que a gente ama. A gente vai amar o quê? Amar mentira, amar fofoca, amar ficar falando mal dos outros. E, por fim, vão nos definir como mentirosos, como fofoqueiros. Amém? E como pais, a gente está ali para ser exemplo para os nossos filhos, para ser uma fonte de bênção. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, nós vamos errar. E por isso que existe o perdão, existe a confissão, o arrependimento. E os nossos filhos precisam ver isso em nós também, amém? Eles precisam ver pai e mãe que sabe pedir perdão, que sabe se arrepender, que sabe confessar os seus pecados, mas também como adultos e pessoas que conhecem ao Senhor, precisamos ser mais maduros que eles, ensinando eles a amar aquilo que vem do Senhor, amém? A gente é chamado a ensinar no caminho, né? A orientar os nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Eles não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor. E um dia nós prestaremos conta disso. Nós prestaremos. O Senhor vai perguntar para você: o que você fez com o seu fulano? O Senhor vai perguntar: o que você fez com o Judá e com a Lara, Isabela? O que você fez com eles? Qual foi a maneira que você educou os seus filhos? Será que você ensinou eles a amar a verdade, a amar o Senhor, a amar a casa de Deus? Ou você plantou no coração deles o ódio pela casa de Deus, a amar a mentira, a valorizar pessoas que não devem ser valorizadas, a valorizar coisas, valorizar dinheiro, valorizar objetos? O que você ensinou para o seu filho? Nós prestaremos conta disso. Esse é o nosso primeiro chamado, amém? Antes da gente querer conquistar o mundo, né, para Jesus, cumprir o ID, sabia que o ID, né, a palavra de Deus fala, ID e fazer discípulos, né? Seus primeiros discípulos são os seus filhos. É verdade isso. Se você não conseguiu ganhar o coração do seu filho, então você tem que dar uma volta e vai lá na sua casa pregar a palavra. Porque eles são os seus primeiros discípulos. Eles são as primeiras pessoas que precisam ouvir as boas novas, saindo da sua boca. Você precisa compartilhar com o seu filho a sua experiência de salvação. Como você conheceu a Jesus? Como foi que você conheceu o seu Salvador?
Como foi que você teve uma experiência marcante, como a sua vida foi transformada, quem você era antes, quem você é agora. Os seus filhos precisam ouvir de você, para que eles tenham as experiências deles, para que eles saibam que os pais amam ao Senhor, valorizam a presença de Deus, amém? A gente tem que lembrar que a lei da semeadura e da colheita, ela é real, ela é fato, né? A gente pode escolher aquilo que a gente vai semear, mas a gente não pode escolher aquilo que a gente vai colher, não é verdade? A gente pode escolher aquilo que a gente vai semear na vida dos nossos filhos, mas a gente não pode escolher aquilo que a gente vai colher. Se eu estiver semeando coisas ruins na vida do meu filho, semeando palavras de maldição, semeando ódio, semeando falta de tempo, falta de perdão, o que eu vou colher disso? Não vou poder escolher. Não é verdade? Gálatas 6:8 fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A gente precisa semear para o Espírito, amém? Ensinar os nossos filhos a semearem para o Espírito. Nós não devemos semear para a carne. Quando o seu filho ele vem com questionamentos, quando o seu filho vem com uma questão, você precisa ensinar ele a pegar isso, você ouve ele, mas semear para o Espírito. Ensinar ele a semear para o Espírito, amém? A gente precisa ensinar. Igual a gente falou no vídeo, a gente tem que ensinar todos os dias, até que Jesus seja uma decisão genuína na vida deles. Amém? Eu gosto de falar nos adolescentes, eu faço parte da igreja desde os meus 2 anos, mas eu gosto de falar para eles que eu realmente me converti, eu tinha 15 anos. Eu tive uma experiência marcante com o Senhor. Eu me lembro até hoje, assim, eu choro de lembrar, porque foi muito especial para mim. E eu sei que naquele dia eu tomei a minha decisão de servir ao Senhor. Foi com 15 anos. Não foi cedo, não foi tão tarde, mas foi com 15 anos. Mas até eu ter essa experiência, meus pais me obrigaram muito a estar aqui nesse lugar. Me trouxeram muito arrastada. Por muitas vezes eu não queria estar. Eu vim emburrada e embora emburrada. E isso era problema meu. Meu pai e minha mãe sempre falaram, não quero saber. Tudo bem, está triste, vai, senta, ouve e volta. Vai e volta. Vai na campanha. Vai no acampamento. Vai servir. Vai não sei onde. Estou te levando. Vai na célula. Não interessa. Vai lá. Senta a bunda lá e vai. Até que eu tive uma experiência com Deus, com 15 anos, no meu quarto, sozinha, eu e Deus, eu e o Senhor. E o Senhor falou tantas coisas ao meu coração. Sabia que nesse dia, foi quando o Senhor falou para mim que eu tinha um chamado pastoral, e eu não acreditei. Eu fiquei muito surpresa nesse dia. Eu falei, imagina, Senhor, acho que eu estou ouvindo coisas, porque ninguém da minha família é pastor, a gente não tem nada a ver com nada de pastor da minha família. Mas eu ouvi e eu guardei no meu coração, e Deus falou para mim que eu tinha que guardar isso dentro do meu coração. Que um dia as coisas iriam acontecer, que Deus faria. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa, não desista do seu filho. Traga quantas vezes forem necessárias. Leva na célula, traz no culto, traz no negócio, traz no outro negócio. E vai trazendo. Um dia vai ser decisão dele. Vai trazendo, traz. Tem um negócio lá a palestra, a pregação, o acampamento. Vai, não quero saber. Vai. Inscrição, está feita. Vai. E vocês sabem, quando a pessoa também, a gente no ministério, a gente sempre tem dito isso, quando não está com condição financeira e o negócio é pago, a gente tem abençoado eles. Eles procuram a liderança e a gente tem prazer em abençoar, porque a gente deseja que eles estejam aqui dentro, amém? A gente deseja que eles cresçam aqui dentro, que eles cresçam ouvindo. Gente, ouvir é muito importante, mesmo que esteja com a cara emburrada e fechada aqui, vai embora desse jeito, mas ouviu alguma coisa. Tá bom já, valeu. Amém? Não fique pensando, tá emburrado, fica aqui em casa mesmo, vamos assistir um filme, comer uma pipoca, tá tudo certo. Não, traz. Eu sei que é cansativo,
Eu comecei o leve trás também lá na minha casa, e é natação, e é não sei o quê, e busca na escola, e é festa. Gente, eu estava na festa rural até agora do meu filho. E eu tive que dançar, ele chorou, eu tive que dançar junto com ele, olha só que bacana. Um micão lá, o André rindo de mim, falou, meu Deus, que isso. Mas faz parte, gente. Invista no seu filho. Invista nele, leva nas coisas. Amém? O segundo tópico que eu queria falar com vocês hoje é seja intencional e diligente. A gente vai ler Êxodo 2, do 1 ao 10. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Quem é essa mulher? Essa mulher é Joquebede, é a mãe de Moisés. E olha só, ela estava... O que ela foi? Ela foi intencional e ela foi diligente. Ela foi esperta. Ela percebeu tudo o que estava acontecendo, a situação, e ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar uma solução. E ela foi muito rápida na sua decisão. Ela foi, colocou o cesto, na hora que a filha do faraó tomaria banho, colocou a filha dela ali para oferecer ela como uma pessoa para amamentar a criança. Ela foi rápida, ela foi intencional, ela foi diligente, ela percebeu a situação. Como pais, nós somos chamados a sermos intencionais, diligentes, amém? A gente tem que ser rápido, a gente tem que estar atento àquilo que está acontecendo. Você não pode ficar achando, é só um amiguinho, amiguinha. Gente, eu tenho uma birra quando vem falar que é amiguinho e amiguinha. Não sei por quê, porque não é inho e nem inha. É amigo e amiga que está fazendo um monte de coisa errada junto. Tem a de amiguinho, não. Estão fazendo um monte de coisa errada. Precisa, gente, estar esperto, precisa estar ligado, precisa estar olhando o celular. Tem que olhar. Você não está invadindo espaço. Quem comprou o celular foi você. Mora onde? Debaixo do seu teto. Quem compra comida? Você. Quem compra papel higiênico? Você. Então... não quer deixar olhar o celular? Então fala, não vai mais limpar a bunda, não vai mais dormir na cama, não vai mais comer, não vai, porque eu que pago tudo isso, então você não está mais debaixo da minha autoridade. Então se vira, amigão. Né? A gente tem que ser intencional, a gente tem que estar esperto, tem que estar ligado. Não é só um namoradinho, não é só uma namoradinha. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo sexinho. É isso que eles estão fazendo. Não é namoradinho, namoradinha, gente. Eu estou falando sério. Eles sabem tudo, eles sabem sobre todas as coisas, com 10 anos. E você que está achando que é namoradinho, só pega na mão. Ai, que lindos. Não, não é lindo. É bem feio, na verdade, porque criança não namora. Amém? É muito feio isso. A gente tem que estar esperto. A gente tem que cortar essas coisas, cortar a amizade, falar, não vai mais andar com fulano. Não, porque eu não quero, porque essa pessoa não está bem. Você não está bem também. Você não pode andar com o ciclano. Amém? A gente não pode ser frouxo. Tem que ser rápido, tem que ser diligente, tem que ser, rápido, porque eles são rápidos também. Eles são rápidos. E eles sabem que a gente é lento. Sabe que a gente está com preguiça, sabe que você quer ficar rolando o seu Instagram, que você não quer ouvir o que ele tem para falar.
Sabe que você está cansado, você quer ver seu Netflix na paz. Eles sabem disso. E eles vão manipulando a situação. E se você não for rápido, e se você não estiver ligado, se você não for esperto, você vai perder seu filho. E quando você viu, já aconteceu. Uma gravidez, uma confusão, um monte de coisa. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre isso, sobre essa questão do namoro, gente, não é namorinho. Não existe namorinho. Não existe isso. Por favor, olhe para os seus filhos, não permita que isso aconteça. Tá gostando? É normal essa fase de ter sentimentos, gostar um do outro, isso é normal. Você tem que aprender a lidar com isso. Ouvir e ensinar. Dizer, querido, não é o tempo. Sabia que não é o tempo? Se você tem um exemplo para dar, dê o seu exemplo. Fala, eu comecei cedo demais, eu me arrependo, isso me machucou. Fale, converse com o seu filho. Mostre na palavra. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não deixe que o diabo roube o seu filho, que o engano venha sobre ele. Porque a escola vai dizer que pode namorar, que pode fazer um monte de coisa, que não tem problema. Mas você é pai, você é mãe dessa pessoa. E você é a autoridade máxima sobre a vida dele. E você tem essa responsabilidade. Amém? Talvez você pense assim, pastora, não é tão simples assim dizer não. Gente, é só dizer não. É só dizer não. Vai espernear? Deixa espernear. Quem manda aqui sou eu. É não. Começa dizendo não. Não vai namorar. Não, você não vai sair. Não, porque mostre os motivos. Porque não é a hora, porque não é bênção para a sua vida. Amém? A gente precisa ser intencional dentro da nossa casa, demonstrando que nós amamos ao Senhor, ouvindo músicas que agradam ao Senhor, vendo programas na televisão que agradam ao Senhor. Não é para você ficar enchendo a sua casa com novela, com coisa que não agrada ao Senhor. Filme com um monte de cena que não tem necessidade alguma de ser visto. Ouvindo músicas sujas, mundanas. Olha, eu fui na Plastimil terça-feira. Meu Deus do céu, eu fui lá falar no caixa. Eu falei, moça, não dá para ficar aqui dentro. Era uma música nojenta, assim. A mulher tinha que sentar no colo do cara e ficava repetindo um monte de coisa. E eu, assim, lá dentro. Gente do céu, só eu que estou achando ruim essa música? Suja. Eu estou numa loja de comprar coisas para festa de criança e está tocando isso aqui, meu Deus do céu. Gente, a gente não pode permitir que isso aconteça dentro da nossa casa. Isso é inadmissível, amém? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Precisamos deixar o nosso celular de lado 1 minuto. Dar atenção para eles. Sabia que a gente uma vez conversou aqui com os adolescentes e eles falaram assim para nós, que a coisa que eles mais sentem falta dos pais deles, sabe o que é? É a presença. É a atenção, o interesse. Muitos falaram isso, interesse. Interesse pelo que eu gosto, interesse pelo que eu estou falando, interesse por aquilo que eu quero dizer, por aquilo que eu quero contar. Não tem interesse. Meu pai e minha mãe não têm interesse. Não tem o mínimo interesse da minha vida, do que eu vivo, do que eu faço. A gente precisa parar o que a gente está fazendo. Deixa a louça. Deixa a roupa, deixa o celular, deixa as distrações e vai, e senta, escuta, e tem um tempo, toma um café junto. Deixa contar aquela história pela 1000ª vez. Aquela história chata, sem graça, que você não tem interesse nenhum. Meu Deus, quanta coisa chata, né? Eles falam de videogame, os meninos às vezes vêm aqui na frente, pastora, não sei o que lá. Eu fico assim, meu Senhor, que assunto maravilhoso. Mas eu sei que é chato, mas escuta, é seu filho, você precisa amar o seu filho, amém? Ele precisa se sentir amado. Deus, ele nos dá o chamado, né? Nos dá o chamado de sermos pais, de cuidarmos da nossa família. E o inimigo vem e nos dá o quê? As distrações. Nos dá as desculpas. Eu não tenho tempo, eu não posso te ouvir, tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho ajuda em casa, você precisa entender isso. O inimigo vem e traz essas desculpas, né?
As comparações. Ai, a mãe do fulano consegue ouvir ele porque ela tem empregado todos os dias. Porque ela tem não sei o que lá, não sei o que lá. Porque ela não sei o que lá, não sei o que lá. Ela não trabalha. Eu trabalho. Você tem que ficar quieto aí na sua. Não é assim, gente. Amém? A gente precisa começar a pregar para os nossos filhos, aos poucos, e evangelizando o coraçãozinho deles, e ministrando a palavra, ouvindo. Filho, você vai ter uma prova hoje na escola difícil? Eu quero orar com você. Eu quero dizer que Deus te abençoe, que o Senhor vai te dar conhecimento, o Senhor vai te dar graça na hora da prova. Você vai abençoando, você vai semeando. Mas você precisa começar, amém? Você precisa começar. De alguma forma, você precisa começar. Você precisa começar falando, começar pregando, aos poucos. Começa porque Deus vai te capacitar. É igual o milagre da multiplicação, amém? Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E tinha uma multidão faminta. Você não precisa ter alimento para a multidão. Amém? Porque Deus é quem multiplica. Você precisa dar aquilo que você tem. Comece compartilhando o seu testemunho. Que Deus vai fazer multiplicar. Igual Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, Deus vai fazer multiplicar sobre a sua casa. Porque você teve uma atitude ousada de oferecer aquilo que você tinha. Igual aquele menino, ofereceu aquilo que ele tinha. Ele só tinha aquilo. E tinha uma multidão faminta. Na sua casa tem gente faminta, tem adolescente faminto, criança faminta. Ofereça aquilo que você tem, mesmo sendo muito pouco. Deus vai fazer multiplicar. Deus vai te capacitar. Amém? Porque nada vai acontecer por acaso. Amém? Nada vai acontecer por acaso. Porque ser pai e mãe é sinônimo de quê? De doação. É sinônimo de não viver mais para a gente mesmo. É sinônimo de humildade, de não ser egoísta, de não nos satisfazer. E quem que é o nosso maior exemplo de serviço e de amor ao próximo? É o próprio Jesus, amém? Marcos 10, 45 fala assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus, que é Jesus, veio ao mundo e não veio para ser servido, mas veio para servir, quem dirá nós, não é verdade? Nós estamos aqui para servir. E começa na nossa casa, amém? Descansar, a gente vai descansar onde? Lá na eternidade, amém? Por enquanto, você vai ter muito trabalho. Terceiro tópico que eu quero falar, e é o terceiro e último, é que a gente necessita de um Salvador. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu penso nisso, meu coração queima, porque eu olho para a minha vida e eu falo, eu necessito de um Salvador. Eu tenho necessidade de um Salvador. Porque a gente pode fazer tantas coisas, tantas atividades com os nossos filhos, gastar tempo, investir. Mas se a gente não entender que a gente necessita de um Salvador, para a gente ser bom pai, para a gente ser boa mãe, para a gente ser uma boa pessoa, a gente vai errar. A gente vai se frustrar e a gente vai cansar. Porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Romanos 3, do 23 ao 24, fala: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós necessitamos da graça de Deus. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nós necessitamos que o nosso Deus venha sobre nós todos os dias. Antes da gente ministrar a vida dos nossos filhos, antes da gente ser bênção para o nosso marido, para a nossa esposa, antes da gente sair para trabalhar, nós necessitamos de um Salvador. Às vezes a gente recebe pais e mães dizendo, eu já fiz de tudo, eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer, você precisa de um Salvador. Porque é necessário que a gente busque todos os dias. Porque as nossas forças vão se esgotar, sim. Você vai ficar cansado, sim. E não vai ter mais o que você fazer. E você não vai alcançar o coração do seu filho.
Porque quem vai fazer é o Senhor e o seu Espírito. Ele vai te dar as estratégias. Ele vai te dar o caminho, amém? Sabe, gente, o meu filho, ele vai fazer 3 anos. E ele tem um leve atraso na fala dele. E eu percebi que só ler histórias bíblicas para ele não tinha tanto efeito. Eu comecei a perceber isso. E eu sou muito visual. Eu sempre estudei fazendo resumo. Eu sou muito visual. Eu tenho um pouco de memória fotográfica. Eu lembro muito do rosto das pessoas. Eu lembrava do quadro da sala, assim, a professora, o que ela tinha escrito quando eu estava fazendo prova. E eu falei, puxa vida. Eu estava orando e Deus lembrou isso, que eu sou muito visual. E eu falei para o André, eu acho que o Judá também é visual. Eu vou começar outra estratégia com ele. E eu peguei uma folha em branco e eu comecei a contar a história para ele e eu ia desenhando a história. Então, eu comecei por Daniel e eu comecei a falar, Daniel, ele era um homem que gostava de oração. Ele tem 3 anos, tá, gente? Então, tem que ser bem tranquila a história. Ele era um homem de oração. Daí eu desenhei um menininho orando e ele foi olhando. E aí eu puxei uma flecha e daí a gente foi conversando e tinha um rei lá na Babilônia, e as pessoas zombavam dele, e aí ele foi jogado numa cova de leões, e eu fui desenhando com ele. Gente, pronto. Ele sabe que o pai de Davi é Jessé. E ele falou lá na escola dele. E a professora ficou chocada, falou assim, nossa, como ele sabe disso? Eu falei, é porque eu estou ensinando, e eu desenho com ele, e eu vou falando, e eu vou escrevendo, e a gente vai desenhando, e eu dou uma canetinha para ele, que ele vai junto, fazendo os rabisquinhos dele junto. E é isso. E Deus me deu essa estratégia. Se fosse para eu pensar, eu gastaria todas as minhas forças. Gastaria dinheiro com um monte de livro. Gastaria dinheiro com um monte de coisa. Mas foi Deus que me deu essa estratégia. E hoje a gente faz um monte de desenho de história bíblica e a gente fica lá desenhando. E agora ele gosta muito de super-herói. E eu estou falando para ele que o maior super-herói de todos é Jesus. E ele já decorou isso. Ele falou na escola que o maior super-herói de todos é Jesus, porque Jesus morreu na cruz e viveu. Ele falou para a professora dele, está vivo. Nenhum super-herói sobreviveu. Ele falou para ela. Porque eu estou ensinando ele. Eu desenhei o Jesus com capa de super-herói e eu vou na onda dele. Eu entro no que ele gosta, na curtição dele. E essa estratégia, quem me deu foi Deus. Não foi a minha cabeça. Porque eu estou cansada, eu tenho uma bebê que acorda um monte de vezes de madrugada, e eu fico com os 2 sozinha, e eu preciso de estratégia. E quando eu estava orando, e Deus falando isso comigo, eu falava, eu preciso de um Salvador, porque eu não vou dar conta. Se eu for na minha força, eu não vou dar conta de ensinar, eu não vou dar conta de gastar tempo. Eu não fui ensinada, gente, dessa forma. Eu aprendi sobre perdão, de fato, assim, na prática, quando eu estava namorando o André. Que a gente teve nossa primeira discussão e eu não pedi perdão e eu não conseguia pedir perdão e eu passei por um processo de aprender a pedir perdão. Eu não fui ensinada. Eu não fui ensinada isso. E eu olho e eu falo, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de estratégias que venham de Deus, do céu, para eu ensinar os meus filhos, porque eu não quero que eles cresçam sem saber pedir perdão. Eu não quero que eles cresçam sem saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre eles. Eu não quero que eles cresçam sem saber que eles têm um escape, que é Jesus, que eles têm um melhor amigo, que eles não precisam dar ouvido ao mundo, ao que as pessoas dizem, que Deus é com eles. Eu quero isso, eu desejo isso. Só que eu não posso só desejar. Eu não posso só querer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser prática. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. Porque o nosso Salvador, ele não ficou só na teoria, amém? Ele não ficou só prometendo um escape para a gente. Ele não ficou só prometendo que ia mandar o seu filho, mas ele mandou. Jesus morreu na cruz. E a gente não pode ficar só na teoria, só no vir aqui de domingo e achar que tá bom, que tá tudo certo, é isso. A gente precisa fazer um bolo durante a semana inteira e unir a nossa família ao redor da mesa para comer desse bolo. A gente precisa ver, os nossos filhos precisam ver a gente adorando ao Senhor. Precisam ver a gente valorizando a presença de Deus, a casa de Deus.
Quando o seu filho falar, eu não quero vir para o culto, fala, tá bom, filho, eu sei que você está cansado, mas a gente vai mesmo assim. A tarde está aí para você descansar, tá tudo bem. Muda o clima da sua casa. Não deixa que aquela discórdia, aquela coisa fique, perdure, corta, tesoura. Você tem poder para isso, você é autoridade, amém? Traga seu filho nos cultos, pague o preço pela vida dele. É a vida do seu filho, não é do filho dos outros, é do seu filho. É o seu chamado. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Para ser bênção na vida do seu filho. Essa é nossa responsabilidade. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade, então eu vou agir. Eu não vou deixar que o meu filho seja enganado por Satanás, pelo mundo. Eu não vou deixar que a mente dele seja roubada, que ele seja enganado. Eu vou lutar por ele até o fim, porque eu preciso de um Salvador e o meu filho também precisa. Amém?